Lembra que eu já falei aqui que se a pessoa não entende como funciona o universo, as várias dimensões da realidade, ela não tem a menor ideia do que acontece com ela quando o corpo físico para de funcionar. Não existe morte, só existe vida. Ele já disse isso há 2000 anos. Muito bem. Uma pessoa para de viver no corpo físico e sai. E se depara com a mesma realidade que esta que está aqui. Mas não consegue mais interagir conosco. Porque está numa vibração diferente. Está numa dimensão diferente. Só. Em hertz falando. Pura física. É uma outra dimensão. Uma oitava a mais de vibração. Só isso. Não tem nenhum mistério, nenhum misticismo, não tem nenhum problema a mais. É só uma mudança vibracional, frequência em hertz dos átomos desta realidade com a realidade uma oitava acima. Ok, então a pessoa não consegue interagir com essa porque ela está numa vibração superior. A velocidade é maior. Se a pessoa não aprendeu, enquanto estava aqui, como é que as coisas funcionam, no universo, em todas as dimensões, se ela não tem a menor ideia disso, o que acontece? Ela precisa de ajuda. É muito perigoso, quando se está na outra dimensão, sair passeando pela Avenida São João, pela Avenida Industrial, meia-noite, 2 da manhã. É perigoso deste lado e do outro lado. Até mais do outro lado. Mas a pessoa não tem noção do que existe, como funciona, a quem pode recorrer, nem sabe que tem alguém a quem pode recorrer e assim por diante, né? Porque não sabe nada. Comeu, bebeu, dormiu, trabalhou X anos, nunca teve curiosidade, certo? Se ateve unicamente a esta realidade, enfim, ótimo. Nem pensa, né? Ou se pensa, acha que vai acabar tudo e é dissolvido no nada, então vai ser muito prático, né? Só que não é assim que funciona. A energia permanece para sempre. A consciência permanece para sempre. O que fez a pessoa? Que lugar ela iria para pedir ajuda? É claro, se é uma pessoa que tem um mínimo de entendimento, ela vai procurar uma igreja. Tem muitas igrejas, certo? Então, o normal é procurar uma igreja. Ou ela deveria procurar a delegacia de polícia? Quem que estaria mais apto a ajudá-la? Ela ir numa universidade? Falar com quem? Então, essa pessoa foi em uma igreja, outra. Foi indo. E quanto mais ela ia nas igrejas, mais ela ficava horrorizada do que ela tinha como recepção a própria pessoa dela. Então ela ficou literalmente horrorizada com a situação. Porque a quem pedir ajuda, se nas igrejas ela era tratada como algo
que necessitava de um exorcismo. É o que ela escutava. Precisavam exorcizar a pessoa que estava servindo de intermédio, de canal, para ela se comunicar com o nosso lado, para poder receber uma orientação de como fazer, como agir, onde ir, a quem recorrer. Então ela tentou, N vezes, entrar em contato com esta realidade através das igrejas. E sempre acontecia isso. Precisava ser exorcizado o canal que estava servindo de intermédio para ela se comunicar conosco. Eu acho que as pessoas que fazem essas coisas, eles deveriam ter um mínimo de honestidade científica e estudar o assunto antes de fazerem essas coisas. Porque não se sabe diferenciar um porco de uma tomada na parede. Quer estudar exorcismo? Quer saber como funciona realmente esse assunto? Leia Malak Martin Brenda, um padre americano, especialista. Fez milhares de exorcismos. Escreveu muitos livros. Ele conhecia profundamente o assunto. Se vocês quiserem conhecer, um livro, pelo menos dele, existe em português. É muito difícil de encontrar, mas existe. Neste livro, ele conta 5 casos reais de exorcismo que ele fez. E ele conta detalhadamente todo o processo de possessão e de exorcismo e das consequências todas do assunto. E dos perigos envolvidos nisso. Um estudo científico sobre o assunto, de uma pessoa séria. Agora, como é que faz com a pessoa que está procurando ajuda? Nós, pessoas iguais a nós, que não tiveram instrução, que não sabem como funciona, e que passaram para o outro lado, e que por algum motivo estão andando por aí, no shopping center, em todo lugar, vagando, porque não sabe para onde ir, não tem a menor ideia da realidade. Onde essas pessoas irão procurar ajuda? Então, a superstição, a ignorância é extrema, porque não se consegue separar o joio do trigo, não se consegue separar o que é uma pessoa precisando de uma ajuda para ser encaminhada do realmente o inimigo. Quando que isso será entendido? Quando que acabará isso? Porque são milhares, milhões de pessoas que precisam de ajuda que estão vagando. E que não têm a menor ideia e não sabem a que recorrer. E se vai numa igreja, é tratado dessa forma. Então vocês imaginem o trabalho que tem pela frente as pessoas que administram esse planeta. Depois desses milhares e milhares e milhares e centenas e milhões de anos. E por que existe esse preconceito todo? Por ignorância, por não se entender o que é a mecânica quântica, como é a realidade.
pura e simples. Só isso.